Salve, rapaziada! Começando mais um BradoCast. o podcast oficial de Caxias do Sul, tranquilidade? Tudo bem, Brunão. Com quem que a gente tá aqui hoje? Hoje a gente tá aqui com duas pessoas, Alexandre Molon, que está sempre aqui conosco. Né? Opa! Estamos aqui. E com a Vanessa Cavagnoli, é assim que fala? É assim que pronuncia, né? Exatamente. Fico muito feliz em acertar o seu sobrenome. Ai, Tudo bem, Vanessa? Como é que tá? tudo bem, obrigada pelo convite e tomara que a gente produza um bom conteúdo aí. Perfeito. Com certeza, é um Alex, prazer. Também? Obrigado, BradoCast, por mais esse momento a gente poder falar um pouquinho de assuntos que são contemporâneos e poder trazer, né, uma trajetória muito bacana assim, da Vanessa Cavagnoli. Já começa, o desafio dela já é falar o sobrenome, né? Que muita gente não fala corretamente, mas esse é o grande desafio. Mas assim, poder falar um pouquinho desse contexto, assim, da temática que a gente vai hoje transitar. E eu acho que vai ser um episódio bastante interessante, assim, pro espectador BradoCast. Com certeza. Eu fico impressionado que o Alex seleciona as palavras muito bem pra falar. Ele deve ficar pensando nisso. Quando ele pensa no convidado, ele já pensa nas palavras pra já... Como eu vou dar início? Eu acho muito bom. No lado positivo, tá? Claro, eu sei, claro, com certeza. É uma inspiração, se Opa! começar desse jeito. Mas enfim, a primeira... Vamos contextualizar todo mundo que tá aqui vendo a gente agora. Quem que é a Vanessa? Por que a Vanessa chegou aqui hoje? Bom, então eu cheguei aqui a convite do meu... De carro? De carro. Isso. De carro. Mas a convite do meu amigo de anos, né, Alex? Anos. E parceiro atual de trabalho também, que é o Alex, né? Então ele me convidou pra gente ter um papo aí, enfim. E eu sou nutricionista, formada há 20 anos, né? Tem Vou história. completar dia 20 de 12 de 2022, agora 20 anos, né? Se formou pertinho do Natal. Me formei pertinho do Natal. Um dia muito bonito, foi lá na Unicinos. Na época que eu me formei não tinha nutrição em Caxias. E aí eu fiz a minha formação lá, né? Na verdade, antes de fazer nutrição, eu tinha cursado um outro curso, porque na época que eu iniciei, eu acho que até hoje ainda, né? A gente é meio empurrado a entrar na faculdade e fazer alguma coisa, né? E eu, muito jovem, eu acho que eu tinha, se eu não me engano, 16 anos, eu entrei na faculdade. Porque Com 16 anos? Sim, 16 anos. Eu entrei na faculdade de secretário bilíngue, porque eu não sabia o que eu ia fazer, né? Então, imagina, há uns 20... Três. Uns 23, 24 anos atrás. Aí eu iniciei com essa formação em secretário bilíngue e aqui em Caxias do Sul. E eu trabalhava num banco, que na época, no segundo grau, eu tive a oportunidade de trabalhar num banco através de uma seleção que eles tinham feito com alguns colegas lá, e eu trabalhei no banco como estagiário. E aí, nesse meio tempo, eu decidi que eu queria parar essa faculdade de secretário bilíngue. E um dia eu cheguei em casa e disse pro meu pai, pai, eu não vou mais nessa faculdade. E aí ele disse, não, tu vai. Eu disse, não vou. Aí ele disse, não, tu vai terminar porque o meu dinheiro... Eu tô pagando. Eu tô pagando, né? E tu tem que... Eu disse, não, pai, eu não vou. E eu decidi que eu vou fazer nutrição. E aí eu tinha lido lá, não sei aonde que eu tinha ido atrás. Eu disse, eu vou fazer nutrição aqui na Unicinos. Ele disse, não, mas eu não vou te pagar. Eu já te paguei a faculdade, não sei o que tu tá pensando, mas não... Eu disse, tudo bem. Eu disse, eu vou pedir demissão do meu trabalho. E vou fazer essa graduação, porque era uma graduação de manhã e de tarde. E aí eu não tinha como trabalhar fazendo a graduação numa outra cidade. E aí eu acho que depois que meu pai viu que eu de fato tinha certeza que eu queria mudar o rumo aí da minha vida, né, profissional, aí ele voltou para mim e disse, não, então vamos fazer o seguinte. Te dá uma ajudinha. Eu vou te dar uma chance, né? Eu vou te pagar essa faculdade... Mas assim, eu não vou te dar mais dinheiro pra nada. Então assim, tu tem que bancar com o ônibus, tu tem que bancar com a alimentação lá, e eu arco com o custo da faculdade. Bacana. E nesse período eu precisava fazer alguma coisa, né? Como é que eu ia ter dinheiro pra pagar ônibus, pra pagar minha comida lá, tendo que eu tinha que ficar o dia inteiro lá, sendo que eu tinha que pedir demissão do meu trabalho para... E aí foi que eu comecei a vender lingerie. Né?
E vendia muita lingerie, eu pegava de uma pessoa e o meu curso era um curso basicamente de mulheres, né? Tinha um que outro homem, então eu descia para o Unicinos não só com as coisas do trabalho, como as minhas sacolas de venda. Que legal. Tua renda extra. Exatamente. Inclusive hoje essa pessoa, que é uma amiga minha até hoje, a dona dessa loja, né? Eu fui uma das melhores vendedoras dela da época. Que legal. Ela conta até hoje. Eu não sei se tu conhece ela. Quem que é a Vanessa? Nol. Ah, sim. O Alex conhece O todo Alex. mundo. O Alex conhece todo mundo, né? Um ponto que a gente chegou aqui. Não tem. Não interessa o nome aqui, ele conhece. Mas ali Mas acho que ela já foi lá na farmácia, né? Já foi. Hoje ela é minha paciente, só para vocês terem uma ideia, né? E aí, então eu terminei. Então fiz a minha faculdade toda assim. Me formei. Quando eu me formei, eu abri meu consultório. Nem imaginei assim de trabalhar em cozinha, trabalhar em hospital, porque eu tinha a meta de abrir o meu consultório e me bancar com agenda de consultório, né? Não tive outra... E talvez assim, nem muito medo, porque hoje tu me pergunta assim, ó, Vanessa, como é que tu foi direto, não quis pegar um emprego fixo, com salário? Isso não era a minha pretensão. Eu tinha certeza que se eu abrindo o consultório, eu ia me dar bem. E foi o que aconteceu, né? Isso tu abriu logo depois que tu se formou? Sim, imediatamente após. Legal. E aí enfim, eu tinha uma sala e aí eu dividi o consultório com uma colega minha, que é a Cláudia, que é minha amiga até hoje, né? Parceira de trabalho e tal. E aí, nesses 20 anos, eu fui... como é que eu vou te dizer? Quando tu sai da faculdade, tu acha que tu sai sabendo alguma coisa. Ou melhor, tu acha que tu sabe muita coisa. Depois tu descobre que tu não sabe nada. Absolutamente nada. Aí começa a vir as pessoas e tu começa a entrar em pânico porque, de fato, tu acaba não conseguindo ajudar essas pessoas, né? E aí tu começa a ver que tu precisa, e eu nem imaginei ao contrário, que eu tinha que estudar, me manter estudando, né? Lógico. E nesses 20 anos, então, eu fiz 3 pós-graduações. A primeira foi em nutrição esportiva, que era o que tinha mais a ver comigo na época e que talvez o que me levou a fazer nutrição, é uma longa história, enfim. Depois eu fui para nutrição clínica, depois eu fui para nutrição funcional, que aí eu comecei a entender que o olhar para o paciente tinha que ser um olhar mais amplo, né? Para quem vinha me procurar em termos de saúde. Por completo. Por completo, né? Que não é só uma dieta. Aliás, a dieta é quase nada perto de um contexto geral de atendimento. E depois disso, eu fiz outras formações, né? Eu fiz uma formação que eu acho que deu uma grande virada na minha vida, que é uma formação chamada Ser Humanologista. Que é isso, que tu visualiza o indivíduo como um todo, né? Que legal. Por isso que eu hoje e o Alex somos parceiros de trabalho. E ao longo desses 20 anos também me fizeram... Se hoje tu me perguntar assim, quem que é o teu público, né? Quem é o público de consultório que tu atende hoje? O meu público é um público de longevidade. Um público que tenha a saúde como prioridade e que sabe que todos nós, né, se tudo der certo, nós vamos envelhecer e que a saúde é uma construção, né? Assim como a doença é uma construção. Então eu trabalho com pessoas conscientes para criar um caminho de longevidade, né? Para a gente chegar na nossa idade de 70 anos, que é hoje considerada a terceira idade, feito uma boa poupança em termos de saúde, né? Porque na verdade hoje as pessoas se preocupam muito, falando em poupança, né? Elas se preocupam muito em... Eu acho que tu trabalha com investimentos, né? Pelo que eu fiquei sabendo. As pessoas se preocupam muito no quesito dinheiro, e que sim, é muito importante, né? Eu tenho até uma fala que eu escrevi aqui, aliás, eu escrevi algumas coisinhas para não esquecer, que eu digo que todos nós, conscientes, eu não trabalho com criança, nós buscamos 5 moedas na vida, que é tempo para fazer o que quiser, né? Então, vamos começar. Dinheiro para realizar os nossos sonhos, né? Então, a gente trabalha, a gente investe, a gente, né? Para ter dinheiro para realizar os nossos sonhos, né? Liberdade geográfica, né? Sim. Ninguém quer ficar preso numa cidade só. Eu também tenho uma longa história com relação a isso. Eu já morei em vários lugares.
Então, dinheiro para realizar todos os sonhos, liberdade geográfica, tempo para fazer o que quiser, porque o tempo é o bem mais escasso, né? Boas relacionamentos verdadeiros, porém saúde para poder aproveitar tudo isso. Verdade. Então, as gerações passadas, né? As gerações passadas minhas e do Alex, minha avó, meus pais, o meu pai, às vezes eles perdiam muitas coisas para a construção do bem, do dinheiro, né? Então, do material. Então, não perdiam coisas no caminho. E hoje nós temos todo um conhecimento, e eu digo, a informação está aí para quem quiser, né? Nunca se teve tanta liberdade de expressão e de informação como hoje, né? Então, hoje as pessoas estão mais conscientes de que não adianta tu guardar um monte e perder a saúde nesse processo, porque aí tu vai chegar lá, sei lá, aos 70 anos com dinheiro, com tempo, com relacionamentos verdadeiros. Talvez mas não aí, tanto tempo, né? Talvez não tanto tempo, né? Mas vamos dizer assim, então vamos botar 50 anos, né? Então, assim, dinheiro, tempo. Não, o tempo é tempo para fazer o que quiser, é ser livre para não ficar preso num trabalho, vamos assim dizer. Dinheiro, tempo, liberdade geográfica, bons relacionamentos, só que aí aquela pessoa perdeu a saúde para conquistar tudo aquilo. Então, hoje eu trabalho com esse público, um público que já tem uma consciência e que considera a saúde algo importante, investe na saúde, investe em fazer essa construção de saúde, né? Eu fiquei curioso, uma pergunta assim, porque eu admito que eu gosto muito desse assunto, tá? Eu vejo isso muito, que faz muito sentido pra mim, como pessoa, tá? Meu individual. Eu invisto muito no meu futuro, e não digo só em questões monetárias, questões materiais, mas a saúde mesmo. E a minha dúvida é a seguinte: os jovens procuram isso? Olha, o que eu vou te dizer? A gente, inclusive, eu e o Alex, a gente conversou antes de vir aqui, né? E eu disse para ele, eu quero citar esse livro no podcast, porque esse livro, ele tem um trecho. Essa Ana Cláudia Quintana Arantes, tu quer que eu mostre? Mostra aí. É um livro escrito... Consegue colocar um pouquinho mais pra cá? Aí, Aqui? Agora tá aparecendo. Isso. Esse livro é um livro que... Ela é uma médica, ela se diz uma médica de cuidados paliativos, que é quando o paciente está em fase terminal da vida e que ainda dá para fazer muita coisa, né? Sabe aquele dia assim, não tem mais nada para fazer, que às vezes o médico convencional fala, vem ela e diz, não, tem muita coisa para fazer. Muitos resgates, aí entra bastante a parte psicológica, de acolhimento. Exatamente. Né? E ela tem 3 livros, 3 ou 4, acho que é 3, não vou saber te dizer o certo. Eu li 3. 2 que falam sobre a morte e esse que fala sobre a vida. E num dos trechos, ela fala assim, que aos 40 anos, todo mundo assina um contrato. E por que ela fala aos 40? Porque talvez tu, com a tua idade, tu não tem 20 anos, né? Não, 18. Com a tua idade, tu tenha uma noção disso maior do que a média das pessoas da tua idade. Então, se tu me pergunta assim, as pessoas têm? Eu acho que não. Acho que não tem. Né? E por que essa autora, ela cita os 40 anos, né? E eu trabalhando e tendo mais do que 40 e trabalhando com pessoas adultas, eu vejo que chega uma hora na vida nossa e das pessoas que vira a chave de algumas coisas, tá? Então, aos 40 anos começa a cair algumas fichas, né? Talvez pela idade, talvez por alguma doença, por perder alguém. E aí diz, meu Deus, isso é importante. Então, nem todo mundo aflora essa importância com a tua idade. Então, respondendo a tua pergunta, não. Eu não vejo que as pessoas se preocupam tanto com essa idade. Mas aí, vou terminar o assunto desse livro, que é muito legal. E aí, o que ela fala? Ela diz assim, que aos 40 anos, todos nós vamos assinar um contrato. Um contrato que aos 70 anos nós vamos para o deserto do Saara. Tá? E aí todo mundo assina o contrato, pega a caneta, assina e vai viver sua vida. Tá? E aí passaram-se ali 30 anos, porque ela fala de pessoas com 40, mas pode ser 40 anos para pessoas de 30, né? Aí todo mundo pode se enquadrar dentro disso aqui.
E aí ela disse, chegou o tão esperado dia. Chegamos no Saara. Só que antes dela começar a contar como é que foi lá no Saara, ela dá algumas pinceladas do que é o Saara. Ela fala que o Saara tem 50 graus positivos durante o dia, que dá menos 15 graus de noite, que é um lugar que venta muito, é um lugar que quase não chove. Só para vocês terem uma ideia, chove no ano a quantidade de chuva, de água, que São Paulo recebe num dia de chuva. Tem muitas poucas pessoas morando e elas não são nada afetuosas com as pessoas que vão para lá. E aí cada um segue a sua vida. E aí chegou o dia de ir para o Saara. E aí eles chegam lá, quem foi, né? Eu, o Alex, todos nós iremos, né? Aí vão se empolgados, largam as malas, ela conta no livro, e fomos dar uma volta pelo local. E aí depois de 2 horas, uma das pessoas que foi disse, mas tá muito quente aqui, né? Aí ela disse, eu te avisei que aqui fazia 50 graus Celsius. Aí de noite ela disse, meu Deus, eu não trouxe o suficiente, eu não trouxe cobertores o suficiente, tá muito frio, é frio assim? Sim, é frio assim. E não dá para voltar. Eu já te disse que isso aqui seria uma viagem sem volta. Aí ela diz... Deixa eu ver mais que parte que tinha no livro. Que aí ela reclama... Aí ela foi... No outro dia deu muito calor de novo. E a pessoa disse... Meu Deus, eu esqueci meu óculos, o meu boné. Ela disse... Olha, eu já tinha te dito. Tu teve 30 anos para morrer. Tu não morreu. Essa viagem estava marcada, ela fala. E aí depois teve uma parte que ela diz... acho que o Alex anotou ali. É que é muito... Eu tinha toda gravada assim na mente. Sim. E aí ela diz... tá. E aí ela diz assim, ela disse, mas tem que trazer comida, tinha que trazer comida, tinha que trazer água. Aí ela disse, não. Aí é o cúmulo... Da mal preparação. Tu teve 30 anos para pesquisar sobre o que era o Saara. Você deve ter sido uma pessoa que aproveitou muito o momento presente. E aí depois ela termina com uma metáfora e diz, o Saara é a nossa velhice, que todos nós vamos chegar lá. E aí ele fala aqui sobre 3 pontos importantes para que tu chegue no Saara, e se não morrermos antes chegaremos lá, que vão determinar a vida do indivíduo na idade, a velhice, né? Ele fala, claro, eu sei da importância do dinheiro e sou uma pessoa que me programo financeiramente para chegar lá, meu marido, mas ele fala em 3 pontos que ele diz assim, que o mais pobre da rua e o maior intelectual, eles vão para o mesmo lugar, eles vão para o Saara. E o Saara é aquilo, um local de dificuldades, um local que as pessoas não são muito receptivas contigo. E aí são 3 coisas que vão te deixar forte para viver aquele momento. Que é a tua saúde, o que tu construiu de saúde, né? Porque ninguém fica doente da noite pro dia, as doenças têm um percurso de 10, de 15 anos para depois elas aparecerem. As relações, né? Quem vai ir por Saara contigo, né? Porque aí são as relações que tu construiu. E... a mente, porque nesse percurso a gente vai ter que aprender a lidar com perdas, a gente vai perder pessoas, vai perder um pouco da mobilidade, um pouco daquilo que a gente conseguia fazer, e é isso que vai determinar o quanto nós vamos ser felizes nessa viagem. Então a gente achou muito legal, né, Alex? Trazer esse recorte. Eu acho que o livro ele é um puxão de orelha, né, Vanessa? Muito, é um sobre puxão de certos orelha. aspectos. E até, inclusive, o envelhecimento está disponível a todo momento, né? A gente que não olha para isso. Por quê? Porque a gente vive aonde? A gente tem que aparentar menos idade. A gente está atrás de um procedimento estético. A gente, às vezes, não se permite olhar o envelhecer. Né? Então tudo isso, eu acho que esse livro ele traz assim uma tremenda forma de ver o envelhecimento de maneira diferente para se preparar para viver bem este momento. Perfeito.
Perfeito. Né? Essa Chegaremos preparação. lá. Todo Chegaremos mundo vai lá. chegar. Mas na cultura da gente, a gente tem que aparentar ter menos idade. É assim. Hoje tu vê aí o cenário das famílias, né? A gente vê aquela mãe que se veste igual a filha. Sainha curta, né? Talvez até a forma da aparência representando ter menos idade do que se tem. Né? Então é um boom assim da mídia, né? Os comerciais, né, Vanessa? Essa questão da mídia, o quanto a mídia te força também a ficar novo sempre. O rejuvenescimento em 5 dias, o creme mágico que vai te fazer, né, a retirada da ruga. Então tudo isso também é uma promessa de não estar velho e de não ficar velho. Sim. Assim, uma coisa que eu percebi, que eu notei bastante que tu falou isso, teve um momento que tu comentou que tu teve muito tempo para aproveitar o presente, né? Não olhou pro futuro. Isso. E o que eu fico pensando é assim, será que aproveitou o presente nesse tempo? Porque hoje tu pergunta para uma pessoa o que você almoçou ontem, não lembra. O que você jantou ontem, não lembra. O que vai almoçar hoje, não né? sabe. Corre. Não teve tempo para pensar no futuro, não aproveitou o presente Isso. e fica pensando no passado. Cara, eu acho que pior ainda, ela pensou no futuro, ela pensou, eu vou pra essa área, eu vou envelhecer, mas ela não se preparou pra isso. Porque uma coisa é tu pensar e saber, eu vou pra lá, mas eu não fazer nada agora. Não fazer pra me nada, é preparar, isso aí. Eu acho que esse é o ponto, não adianta. né? Mas a gente precisa chegar na doença para entender da prioridade? Não, com certeza. Mas aí que tá, eu acho que cada um tem o seu despertar. Então, tu, uma pessoa super jovem, despertou agora, mas não é o comum, né? Se tu me perguntar assim, qual é que é o teu público de consultório, meu público de consultório é em torno de 35 acima. Claro que tem um que outro que é mais consciente, mas a média, ela vai ver a necessidade como passar. E complementando e respondendo o que o Alex falou, eu não vejo problema em nós querermos ser bonitos, nós não querermos envelhecer. Mas é uma contradição tu, por exemplo, fazer um procedimento estético e comer mal. Então, quer dizer, o que adianta, né? Tu tá bonito por fora e por dentro, com perdão da palavra, tá apodrecendo. Então, eu acho que as coisas têm que andar no mesmo... Ritmo, né? No mesmo, pra mesma linhagem. Pra mesma linhagem. Então, não vejo problema nenhum, mas eu acho que o antes do de fora vem o dentro, né? Tanto que eu sempre digo pro Alex, eu sou uma pessoa assim que eu não gasto absolutamente, não uso nada de creme, não uso nada de nada. Agora, pergunta como é que é a minha alimentação, pergunta se eu suplemento ou não se suplemento. Então, quer dizer, a tua saúde, ela vem de dentro. Ela que vai refletir em tudo, né? Então, e todas as doenças hoje, elas têm por base num estilo de vida inadequado, né? Que é bem isso que tu acabou de falar. E a dieta, que a minha resposta lá no início, que a dieta é uma coisa muito pequena. Hoje eu tenho a visão do que é, que eu até trouxe aqui para vocês, que é uma pirâmide de prioridades com relação à saúde, né? Porque hoje tem muita informação na internet e às vezes uma pessoa quer se cuidar, então ela vai dizer assim, então eu vou tomar coenzima Q10 porque eu li que faz bem pro cérebro. Aí eu vou lá comprar. Né? Ou às vezes o paciente mesmo chega no consultório, eu tô tomando isso, aquilo, tá? Eu digo, eu tô tomando cromo com não sei o quê. E não vou parar de tomar. Não. Aí eu pergunto, por que tu tá tomando? Eu ouvi que faz bem. Bem pra quê? Não sei, eu ouvi. Enfim. Então, assim, antes de tu suplementar, a gente tem o que a gente chama de estrutura base para que a gente crie uma pirâmide sólida na construção da saúde. E que tem tudo a ver com a tua fala, porque tem a alimentação, que é tão importante quanto o sono. Então, quer dizer, hoje indivíduos que deixam de dormir para fazer outra coisa estão prejudicando a saúde como um todo, a questão de memória, a performance no outro dia, a produção adequada de neurotransmissores, a inflamação, a prática de atividade física. Então, quer dizer, nutrição, sono, prática de atividade física, contato com a natureza, porque hoje nós estamos cada vez mais longe desse contato. Os antepassados, eu digo assim, os pais, os avós, eram muito do contato com a terra. Né? Alguém falou da avó aí. Então é aquela pessoa assim que precisa mexer na terra, tem a hortinha. Agricultura, né? Isso. E que a maioria das pessoas acabam perdendo. Então, contato com a natureza,
emoções, né? Pensamentos, vamos assim dizer, né? Porque quando a gente está num padrão ruim mental, então, por exemplo, aqui eu tô com raiva de alguém, eu tô com raiva do Alex. Aí essa raiva que eu tô sentindo, eu aumento a minha adrenalina por causa daquilo, que aumenta o meu cortisol. O cortisol, imagina que eu tô em perigo, aumenta a minha inflamação. Então, os meus pensamentos vão me adoecer, né? E também a questão do amor, né? Que a gente é feliz quando a gente também... todas as nossas decisões na vida, elas têm que ter o equilíbrio de tudo isso. Então, quando eu atendo um paciente, eu não quero mostrar para ele só a importância da alimentação. Eu tento mostrar para ele a importância do sono, a importância da atividade física, do contato com a natureza, das emoções. Por isso que eu encaminho muitos pacientes para Alex. Aliás, a gente tem vários cases e eu de também. sucesso, né? Isso, é verdade. Eu também encaminho para ela. A gente entende que isso é uma coisa que é uma coisa só. Né? E também a questão dos pensamentos e do amor, então e o equilíbrio, né? E a gente entende que é uma estrutura de base. Quando a gente resolveu falar um pouquinho da temática no podcast do Brado hoje, a pirâmide da longevidade, a gente está falando de uma estrutura que é uma sapata, né? Por exemplo, o alimento. O alimento é matéria-prima. É dali que, na verdade, tu vai dar origem a tudo que tu é, porque tu é o que tu come. Hipócrates já falava, né? Hipócrates, pensador grego, ele já dizia, né? Façamos do alimento nossa medicina. Então, acho que pertence a essa base onde a Vanessa tem esse olhar mais apurado numa consulta nutricional que avança e talvez até penetra na questão humana. Porque ela vai verificar o sono, a qualidade das emoções dessa pessoa, a qualidade de como ela está vendo, né, a vida dela em contato com a natureza, na repercussão da natureza no sentido da conectividade. Porque aquilo também faz parte da gente. A gente é natureza. A gente é terra, água, luz, né? Fogo, a gente é isso. Então, assim, acho que esse olhar tem que ser bem dentro da pirâmide de prioridade mesmo. Até para ver o ser humano dentro de uma concepção holística, complementar, unindo talvez até áreas de conhecimento que até então a gente acha que trabalham de maneiras separadas e não. A gente trabalha numa aliança. Porque hoje a gente tem muitos pacientes e a gente pode narrar aqui alguns casos de tremendo sucesso. Gente assim que conseguiu os resultados muito bons, entre eles até agora há pouco tempo um paciente que está em comum, que ele estava querendo um resultado de tantas perdas de tantos quilos, né? E não era só, não repercutia aquilo realmente a perda do quilo, mas assim o que era de representativo naquele corpo, naquele mental. Naquele mental, exatamente. Que a partir dali a pessoa se desenvolve, entendeu? Isso. E aí, quando, por exemplo, quando o Alex me encaminha um paciente, é aquele paciente que ele já vem com a mente toda organizada. Porque às vezes o paciente vem, só que ele não consegue aderir, ele não consegue, por quê? Porque ele tem algumas questões emocionais que estão impactando ele ali. E tem diferença, né? Tem diferença quando o paciente ele já vai tratado por uma outra dimensão de tratamento. Porque o paciente também consegue ter mais adesão, né? Porque ali a gente já trabalhou um pouco dentro do consultório da psicologia, né? As crenças, as retaliações, as questões inconscientes, né? Aquilo que o paciente sabota. Porque muitas vezes se o paciente não for assim um pouco trabalhado mentalmente, ele não vai aceitar, de repente, a dimensão da suplementação vitamínica que a Vanessa indicar, ou da concepção da dieta que ela ter, ou alguma verbalização que ela disser durante a consulta que ele não vai aceitar. Então, isso é muito fácil de encontrar essas resistências ao tratamento dos pacientes. Tanto que quando eu recebo um paciente hoje em consultório, eu aplico, antes dele vir para mim, ele responde 5 questionários. E entre esses 5 questionários, que eu avalio várias... vários quesitos ali critérios, né, que me competem. Entre eles tem um que é o questionário dos neurotransmissores. Então eu consigo identificar se ele já está num padrão de desequilíbrio de serotonina, dopamina, noradrenalina. Porque esses neurotransmissores, eles são formados por nutrientes. Eles precisam de um intestino adequado. Então, quer dizer, eu vou trabalhar toda a parte orgânica dele, melhorando o intestino, repondo nutrientes para formar esses neurotransmissores. Mas ele também precisa do olhar da psicologia, porque ele entrou num desequilíbrio daquilo. Então, quer dizer, as duas coisas se complementam, né? Então, por isso que os trabalhos
complementares, eles são muito incríveis, né? É como a pirâmide que tu comentou, né? A gente precisa das bases fixas e bem construídas. Bem construídas. Eu queria entrar nisso justamente na pirâmide agora. Alex e Vanessa, imagina o seguinte, tem uma pessoa que ela tá vendo isso, ela pensa assim, nossa, a minha pirâmide tá totalmente invertida. Eu tô comendo mal, tô dormindo mal. A pirâmide é um quadrado. A pirâmide é um quadrado. Tá tudo errado, tá tudo do avesso. Como é que eu faço pra botar de acordo com o que precisa ser? Equilibrar isso? Porque assim, ela não pode começar amanhã já a mudar de vida completamente. Como que ela pode ir adaptando e deixar a pirâmide certinha? Entendi. Primeira coisa é querer ajuda. Sem esse desejo, a Vanessa sabe muito bem, né? A Vanessa é uma pessoa terapeutizada, né? A gente sabe que sem ter o desejo, não tem como a gente fazer grandes movimentações. Tu pode ir no profissional, sei lá, de Manaus, de São Paulo, pode fazer consulta com quem tu quiser. Mas se tu não tiver desejo perante aquilo, tu não vai modificar. Tu não vai modificar a tua realidade, tu não vai modificar o cenário da tua saúde, do teu corpo, não vai modificar o cenário mental. Então o desejo, ele é uma concepção que movimenta muitas coisas. Jorge Forbes é um psicanalista paulista, ele escreve um livro escrito assim, o título: Você sabe o que você quer? Será que tu sustenta o desejo? A gente sabe hoje. Às vezes é o impulso, né? Isso. E aí, complementando o que o Alex falou, quem não tem a clareza do que efetivamente quer, ele começa a dar desculpas. Porque eu tenho a resposta para isso que tu perguntou pra gente. Eu poderia dizer assim, bom, inicia regulando o sono. É 7 horas, faz a higiene do sono, apaga tudo 1 hora antes de dormir, tenta aprofundar o sono, toma um chazinho, acorda entre 7 e 8 da manhã, te expõe à claridade do dia... Né? Então, assim, que são coisas que vão ajudar a regular o ciclo circadiano. Procura fazer alguma atividade física. Só que a pessoa, quando ela não tem o desejo claro, ela não, atividade física não, ela não gosta. E aí ela já começa a dar desculpas e ela não sustenta essa base. Então, assim, nós somos filhos do homem ancestral. O homem ancestral, ele era um homem em movimento. Tanto é que, até para fazer as necessidades dele, ele fazia de cócoras. Que não deixa de ser uma atividade, um exercício. Ele estava ali fazendo força. E, no entanto, hoje a gente vive sentado. Então, quer dizer, ele vai começar a dar desculpas, por exemplo. Os nossos 4 membros não foram projetados para ficarem parados. Exato. E outra, às vezes, eu já recebi pessoas no consultório, eu já atendi há 20 anos, eu atendo, então, quer dizer, não estou dando nomes. Mas, por exemplo, uma pessoa acima de 50 anos que vira para ti e diz assim, mas eu não como salada, tá? Então, quer dizer, que nível de desejo, de clareza daquilo que essa pessoa quer, ela quer de fato. Ou ela vem em busca de uma dieta mágica, mas sem ter clareza do desejo. Porque quem quer faz, né? Então, por exemplo, se tu não tem 20 anos e tu tá preocupado com os teus investimentos, tu não precisaria se preocupar nessa idade. Então, quer dizer... Tu tem que ter claro o que tu quer para fazer. Exatamente. E não vou ser eu que vou... eu não tenho o poder de tornar isso claro para alguém. Isso é cada um, é um caminho individual de cada um. É uma interpretação subjetiva, né? Eu acho que a ficha, cada um tem o seu momento de cair a ficha, Perfeito. Né? E é interessante o paralelo que a Vanessa traz entre desejo e desculpa. Desculpa é o que a gente mais vê. E a desculpa, ela tá num assessoramento da culpa. Ela é uma assessora da culpa. Porque daí o que acontece? Se eu não tenho desejo, eu vou lá e eu digo que salada eu não como, ou sei lá, já tô me suplementando, entre outros tipos de exemplificações que a Vanessa vai ter inúmeras para trazer com as práticas clínicas dela, como as minhas também. Mas isso talvez a gente esteja falando muito mais do que um simples ato de desculpa. Quando o paciente não vem mais, quando o paciente marca e não comparece, né? Tem a ver que tipo de aparelho psicológico tem ali. Porque nós temos um aparelho motor, um aparelho reprodutor, um aparelho linfático, aparelhos e aparelhos e aparelhos que o biológico nos dá. Mas e o aspecto mental? Ele está pertencente a essa pirâmide de base. Exatamente. Que tipo de personalidade é aquela? Que tipo de psiquismo tem ali? Porque daqui a pouquinho a desculpa dada forma a culpa. Que a culpa é a irmãzinha da raiva, do ódio, e aí a pessoa começa a ficar mais martirizada. Que tipo de perfil psicológico tem ali? E aí ela vai complementar um pouquinho, eu vou complementar o que ela disse sobre a questão do sono.
Aí a pessoa vem e te dá uma desculpa. Olha, 7 da manhã eu não consigo. Eu não consigo fazer o sono reparador de 7 horas. Mas fulano, o que tu consegue então nesse determinado tempo que tu consiga se investir e parar de se desculpar? Claro que existe como é que eu vou te explicar? São etapas para que tu faça uma mudança. Então, eu como profissional da área da saúde, eu não imponho nada. Eu faço exatamente do jeito que o Alex falou. O que tu consegue fazer? Então tá, vamos negociar. Porque eu não posso impor, mas a pessoa tem que fazer algum movimento, né? Tanto que hoje eu tenho em parceria com uma colega minha, a Marina Sgarioni, nós temos um curso online, né? Por que do curso online? Primeiro, para a gente poder levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, porque hoje a gente é nutricionista de agenda cheia em consultório, então a gente não tem como atender mais do que isso. 2, o custo de um paciente no consultório é maior do que se ele comprar um curso online, mas esse curso, ele pega toda a base da pirâmide e pega a primeira linha da pirâmide. Então a pirâmide tem 4 bases, o nosso curso, ele é as 2 bases iniciais. Bem estrutural. Então, ele é bem estrutural. Então, ele dá tudo o que uma pessoa precisa para mudar o estilo de vida dela até onde ele consegue ir sozinho. Porque depois de um determinado, por exemplo, uma suplementação. Não, aí já diz respeito a uma doença, quando aí já diz respeito à ação de um profissional. Que não é individual também, né? Não é individual, mas esse curso, na verdade, a gente trabalha bem com a descoberta das sensibilidades alimentares, que são os alimentos que fazem mal, aquela história que vocês já devem ver, né? O glúten faz mal, o leite faz mal, mas o que faz mal exatamente? Então, o curso, ele ensina que tu identifique de forma individual, através de um método que é considerado hoje padrão ouro, para que tu descubra os alimentos que te façam mal, que é a segunda base da pirâmide. Então a gente trata tudo isso. Então, quer dizer, tem curso hoje, só que é aquilo que o Alex falou, a pessoa precisa querer. Porque senão ninguém vai querer por ela, né? Eu queria até voltar nesse assunto, na questão do desejo. As pessoas hoje, eu vejo que elas, independente da idade, tá? Eu vejo que elas procuram isso por um desejo de querer parecer com a amiga. Querer parecer com o amigo, que tá com a vida, que tá com a saúde bacana, tá com uma pele bonita, tá com um sorriso bonito. Vocês acham que tem muito disso? Vocês acham que... Eu acho que as pessoas... Eu não entendi a pergunta. Eu acho que as pessoas... Peraí, Vanessa, eu acho que é bem uma pergunta bem importante. As pessoas estão mais sensíveis a certos modelos. E as pessoas, às vezes, por uma questão de achar que o outro conseguiu ou que fez bem para o outro... Eu também quero. E isso se transforma em desejo. Mas será que esse desejo ele é genuíno? Ele é realmente um desejo que brota de dentro de ti? Ou é um espelhamento daquilo que tu viu que o outro está e que eu posso também estar? Nem sempre serve. Eu não sei, Vanessa, como tu pensa isso, a critério da nutrição, mas nem sempre serve. A gente sabe, Carlos, que o desejo ele é soberano. Ele tem uma soberania. Tem. Então, por isso que eu sempre digo para o paciente, quando ele me procura... Tu tem desejo para te tratar? Tu tá disposto a abrir mão de certas coisas? Às vezes, o que tem ali intrínseco é uma alimentação muito forte de algo muito patológico. E quando tu vai tocar nesses assuntos, o paciente até se esquiva, aí começa toda uma rede de resistência, falta o tratamento, chega atrasado, não faz o pagamento, né? Que o pagamento ele é um regulador do sintoma do próprio paciente. Quando o paciente paga a terapia, paga o profissional, acerta a conta, ele também está amortificando o sintoma. Então, o que tu está falando é que... Está se tratando, né? Está se tratando. Quando o pagamento é um regulador do tratamento. E aí tu vai me dizer, mas a tua consulta é quanto? Cada paciente elege o seu valor. Tá? Mas assim, o que tu estava falando sobre a questão do desejo, o quanto a gente fica sensível a que o outro às vezes está fazendo, a que o outro deseja. Será que realmente é o teu desejo?
Hoje tu sabe que os álbuns de figurinha tem pais que não conseguem frustrar o filho porque tá faltando 15 figurinhas, compra 25 para completar o álbum. Então não existe o tempo de frustração. A gente não tá aprendendo isso na contemporaneidade. Entende? E isso tem a ver com o desejo. Então tu tem que também aprender que o outro estar num patamar diferente do que o teu é natural e normal para a vida de todo mundo. São construções, né? Cada um tem a sua forma de construir, cada um tem a sua forma de organismo, cada um tem a sua forma de ser. No seu tempo. E que a gente não precisa ser igual ao outro. E o tempo de envelhecimento para cada um vai ser diferente. Todo mundo vai chegar lá? Sim, todo mundo vai chegar no envelhecimento. Mas vai ser momentos e etapas e tempos diferentes. Então tem a ver com o desejo. Acho que a tua pergunta é uma pergunta bem pertinente. Assim, na tua experiência, no teu consultório, nos teus atendimentos, tu vê isso acontecendo muito? As pessoas, eu duvido que alguém no teu consultório vai chegar para ti e falar: eu vi a minha amiga, que ela tá com uma pele bonita, que ela tá com uma saúde bonita e eu queria ser igual. Eu acho que as pessoas não admitem isso. Eu acho que elas vêm com outros motivos, né? O que eu vejo, sim, elas vêm. Mas eu não vejo que tu te inspirar numa pessoa que... Eu acho que a gente se inspira nas pessoas. Eu não vejo isso com maus olhos, né? Então eu tenho aquela frase que há quem discorde, mas diga-me com quem andas que eu te direi o que tu tá fazendo. Então eu acho que tu te motiva, né? Então eu digo, tu tá andando com uma pessoa que pratica atividade física, quando tu vê, tu te motiva com aquilo e tu vai lá e faz também. Então eu não vejo isso com maus olhos, eu vejo isso como... eu sou uma pessoa assim que eu acho que esses tempos eu e meu marido, a gente foi fazer uma viagem. E aí nós temos um casal de amigos, eles são bem amigos, né? Eles podem ouvir até o que a gente tá falando. E aí a gente saiu de lá e eles, não, então vou começar uma dieta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então eu não vejo por maus olhos, eu acho que as pessoas podem inspirar as outras nas coisas positivas. Então eu acho que existe essa troca, eu acho que isso é legal. Eu acho que isso encaixa bem... Eu não entendi muita pergunta, mas isso encaixa bem no que o Alex falou, né? Porque tem a questão do desejo e a questão do espelhamento que tu disse, né? Isso. Algumas pessoas querem se espelhar a um influencer na rede social, algum famoso, mas talvez elas não estão adaptadas àquilo, talvez elas não estão aptas àquilo, né? Ou não tem o desejo, né, Alex? Ou o desejo passa pelo desejo do outro, e aí se funda um processo mental chamado falso self. Eu sou aquilo que eu vi no outro, mas quem é que tu é? Foi verdadeiro isso? Por isso que eu falei da genuinidade. Sim, tem que ver o que tu quer pontualmente falando. Isso. Né? Por exemplo, uma coisa é a gente almoçar com a Vanessa e ela começar a nos dar as instruções de como a gente pode melhorar nossa qualidade de vida, nossa melhora até do prato alimentício. Isso é uma forma de inspiração. Isso é positivo. Agora, o que a gente está colocando, o que a gente está vendo, pelo menos eu em clínica, é que cada vez mais as pessoas têm esse espelhamento e essa exigência de que eu preciso que o outro deseje por mim. Eu não consigo ter o meu desejo muito bem fortalecido perante as coisas que eu quero ser, que eu posso conquistar, que eu posso fazer. O outro coloca esse desejo na gente, tá? E a gente vê cada vez mais personalidades dependentes. Quantas experiências que tu teve que talvez a mãe foi lá e retirou a filha do tratamento? Eu tive várias experiências quando vi melhoramentos, talvez até com uma questão... É que eu acho que o Alex, ele entra mais nessa parte, tu entendeu? Então, tu consegue ter um olhar para isso. Sim. Daquilo que não é real, daquilo que não... Claro, é que nem tu falou, eu sou uma pessoa terapeutizada, fiz terapia por muito tempo, então eu consigo enxergar muita coisa. Mas eu acho que a parte bem da patologia, o Alex, ele tem um entendimento maior, entendeu? Sim. Então eu tenho uma visão, ele tem outra, né, Alex? Isso, não, mas é importante a gente assim trazer para discussão e fazer o episódio ficar rico em determinado nesse momento até para o espectador também, né? Poder também se complementam, né? Como vocês disseram no início, são duas coisas que caminham para lados diferentes, mas no final é para o mesmo objetivo. Porque eu acho que é aquilo, quando tu te inspira em alguém, e eu acho isso uma coisa boa, tu vai lá e tu também faz, e tu também consegue, tu também fica feliz com aquilo. Porque no fundo era um desejo teu. Né? Pode ser que me corrija se eu... Isso. E se não for, tu vai te espelhar, mas aquilo vai gerar um sofrimento, tu não vai conseguir sair dali. Então, o espelhamento ele tem que ser algo positivo.
Se for para te inspirar em alguém, que seja algo positivo. E se inspirar em algo que seja positivo, né? Que eu acho que existe os dois Para lados ser a também. construção. Olhar uma pessoa e se inspirar e ser melhor, ser o seu melhor, ou querer ser igual à pessoa. Aí eu acho que tá o erro. Inspirar para poder melhorar como indivíduo, né? Exatamente. E aí eu vou perguntar pro espectador, né, que tá nos assistindo agora, sentado no sofá, enfim, ou no seu local de trabalho, né, Vanessa? Como é que tu vai te espelhar pro teu envelhecimento? Ou como é que tu vai querer envelhecer? Projetado naquilo que tu passou com os pais, os teus antepassados, ou fazendo daqui para frente um outro tipo de forma de viver? Um outro tipo de forma de ter qualidade de vida. Tu vai querer se espelhar naquilo que teus pais foram, naquilo que teu nono, tua nona, teu avô, tua avó foram? Como é que tu vai querer envelhecer? Eu acho que esse é um cenário interessante desse episódio, né? Qual é a qualidade de vida do teu futuro? Perfeito. E aí eu vou complementar isso com algo bem importante que eu não escrevi aqui, mas eu tenho na minha mente, que nem vocês falaram, que hoje a expectativa de vida no Brasil é baixíssima. A expectativa de vida no Brasil é 74 anos para o homem e 84 anos para a mulher. A mulher tem uma expectativa de vida maior que o homem, porque a mulher ela é quem vai mais ao médico, faz mais, né, exames de rotina e tal. É porque o homem é maluco. Acho que nunca tem nada, cabeça, né? Maluco é... E é que nem o Alex falou, daqui a pouco a gente olha para trás e diz, bom, mas eu não quero só isso. Eu não quero só construir, eu quero ser feliz, eu quero ter tempo, eu quero ter, né? Eu quero poder fazer escolhas pelo amor, eu quero poder fazer escolhas, eu quero ter tempo para atividade física, né? E então eu acho que a gente, hoje, as nossas gerações, né, Alex, com certeza nós temos, quem é consciente, né? Nós queremos algo mais do que as outras gerações. Né? Até porque naquela época existia muita falha de conhecimento, né? Muita coisa que aquela história que às vezes eu escuto, mas a gente comia de tudo e não morreu. Mas a gente tá meio nós estamos meia boca, né? A gente não tá 100% bem mediante aquilo que a gente fez. Então eu acho que inspirado nisso a gente quer ser muito melhor. A gente quer muito mais da vida, né? Complementando o que tu disse, as pessoas de épocas anteriores, elas, por exemplo, comiam besteiras, comiam coisas adoidadas, sem limite, mas talvez elas não tinham um emocional, um mental tão destruído, né? Exatamente. E essas coisas, querendo ou não, estão ligadas. Sim, é um conjunto de coisas, né? E hoje a gente tem mais informação com relação à alimentação. Ao mesmo tempo que tem um mundo mais industrializado, mediante a alimentação, a gente tem mais oferta, né? E a gente tem mais informação para se tratar melhor. Mas naquela época a gente não... Eu digo eles, né? Não vivi naquela época. Talvez eles não tinham uma preocupação tão... preocupação de se colocar no mercado, de trabalhar em alta performance. Então, é bem isso aí. A gente não perdeu o equilíbrio como um todo, né? Com certeza. É isso aí. Por favor. Por favor, obrigado. Eu queria trazer agora algo que eu vi assistindo uma palestra da Roberta Carbonari, que é nutricionista, referência. Ela falou na questão de hoje tu vai na internet e as pessoas não pesquisam mais, por exemplo, como emagrecer. Elas colocam assim, como emagrecer em 30 dias, como emagrecer em 7 dias de uma maneira mágica. Nesse exemplo, o quão perigoso é o imediatismo na questão da saúde, de querer estar melhor na semana que vem, querer mudar a pirâmide da longevidade amanhã. O perigo é que não vai funcionar. É simples assim. Tá aí. Né? Porque é aquilo que tu falou, ele tentou inverter a pirâmide, ele tentou pegar a dieta antes de ter as bases, e aquilo não é sustentável. Porque aquela pessoa que não dorme bem, ela vai gerar uma inflamação sistêmica que vai fazer com que ela não consiga manter aquele emagrecimento que ele conseguiu através da dieta, que emagreceu sei lá quantos quilos em 30 dias, sei lá. Aquela pessoa que não lida bem com as emoções, mesma coisa. Exato. Vai ter um desequilíbrio ali também. Então, sempre a sustentação para a gente poder ter, não é só a questão do emagrecimento. Acho que as coisas, os objetivos de vida dependem dessa grande sapata. E essa sapata vai servir para te conquistar um apartamento,
para te ter produtividade no mercado de trabalho ou no teu trabalho, para te poder te relacionar bem com as pessoas. Exato. Essa sapata de ter ali nutrição, sono, atividade física, contato com a natureza, boas emoções, serve para qualquer coisa, não é só para essa questão do emagrecimento. Exatamente. Então a dieta é bem isso aí. O risco é que não vai funcionar a longo prazo. A longo prazo não funciona. Entendeu? Já que o Bruno abordou essa questão de imediatismo, eu queria fazer uma pergunta relacionada não diretamente à dieta, mas todo o lado nutricional da nossa vida. Sim. Existe um roteiro, existe um planejamento, existe um script que tu possa passar para todas as pessoas e vai funcionar? Existem as bases que servem para todo mundo, né? Sim, existem. Existem. Sim. Eu acho que segue mais ou menos essa linhagem da pirâmide, né? Existem coisas que todos precisam trabalhar e estar equilibrado para dar sequência em outras. Sim, por exemplo, trocar alimento industrializado por comida de verdade. Que o que é a comida de verdade? O arroz, o feijão, a carne, os vegetais, as frutas, os legumes. E trocar o embalado, isso serve para todo mundo. Né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho para cozinhar, mas vai servir para todo mundo. Né? Então, sim, existe o script. Com certeza. Que bacana. E, assim, uma coisa que eu tenho, que a gente abordou mais cedo, a questão de que tu falou que tu não usa nenhum tipo de creme, que tu não usa nenhum tipo de industrializado, né? Nesse sentido. E uma coisa que eu percebo muito, já percebi isso em mim, inclusive, quando a gente usa esse tipo de creme facial, enfim, inúmeros tipos de creme que existem, é quando a gente começa a usar, quando a gente começa a perceber que surgem mais espinhas, surgem mais cravos. E o exemplo que eu dou disso, por exemplo, a gente pega a nossa canela, a batata da nossa perna. A gente não vê espinha lá, a gente não vê cravo lá facilmente, né? Alguns casos sim, mas tu acha que tá ligado essa coisa de usar os cremes dos industrializados? A reação daquilo que tu tem na pele, a acne é uma coisa interna, né? Então, na verdade, aquilo ele pode vir a ter alguma participação, mas é muito, tudo aquilo que reflete fora vem de dentro. Vem de dentro. Sim. Tanto que se eu vou tratar alguém que tem acne, claro, a nível tem toda a questão da dermatologia, o skincare, que tu tem que achar o creme certo, né? Se tu não for numa dermatologista, a chance de tu errar o teu creme é muito grande. Porque ela vai avaliar o teu tipo de pele. Mas o fato de tu ter uma acne tem tudo a ver com o estado como tá o teu corpo, né? Porque tudo vem de dentro. Reflete. E a tua mente. Sombra de dúvida. E a tua mente. Qual é o processo que tu tá passando ali? A gente sabe que às vezes tem peles que respondem à oleosidade e à forma acneica por uma dimensão de estresse. A gente sabe que os adolescentes têm mais propensão de desenvolver a acne do que qualquer outro momento de vida, talvez. A gente sabe que a qualidade do alimento também pode ser uma qualidade, um reflexo da oleosidade. E tudo isso tem a ver também com que tipo de paciente é esse. Qual é o momento de vida desse paciente? Eu acho que a tua pergunta, ela também envolve, assim, por que as pessoas, às vezes, buscam algum tipo de tratamento num determinado momento e outras pessoas também não buscam aquele tratamento. Pessoas que deixam a acne ali e talvez essa acne até esteja corroborando para um estado de isolamento social, de uma fobia, não sair mais de casa ou evitar se relacionar. Então a gente tem que também olhar esse motor de propulsão que leva as pessoas ao tratamento ou não tratamento. A Vanessa que o diga, ela deve ter várias histórias, eu tenho também algumas histórias de pacientes que buscaram tratamento só depois de atravessarem a doença. Então, tu tá falando de cuidados de pele, mas acho que vai além disso, vai cuidados com o corpo, cuidados com o teu mental. E por que tem um percentual de pessoas que buscam um certo tipo de tratamento e outros não? Que só lá no final, quando realmente existe talvez um processo infeccioso acontecendo nas acnes, que daí vai abrir mão e ir para um dermatologista. E para um profissional. Na verdade, tudo é psicossomático e não somente psicossomático. Tudo é uma coisa só, né? Porque a gente é corpo, mente e espírito. Então, quer dizer, não tem como, tá tudo ligado, né? Ai, minha acne é do quê? É de tudo.
Aí tem que avaliar como é que tá o teu intestino, tem que avaliar se tu tem deficiência de nutrientes de reparo, se tu tá consumindo algum alimento que não é para ti, se tu tem gatilhos emocionais aí que tu mantém Exatamente. uma adrenalina muito alta, um cortisol muito alto. Então, quer dizer, é um conjunto de coisas que tem que ser analisados, né? Como antes eu citei a Roberto Carbonara, agora eu vou citar Paulo Musi. Paulo Musi, ele fala muito na questão do fisiculturismo, né? Que chega a não ser mais saudável aquela busca por aquele corpo perfeito. Assim. Chega não, né? Nunca não foi. Não é saudável. Nunca foi, vamos corrigir. Que ponto de chegar a querer um corpo perfeito aí além da estética, assim? Colocar muita estética deixa de ser saudável. Como é que é a tua pergunta? Faz de novo. Até que ponto? Até que ponto procurar tanta estética deixa de ser saudável? Vai deixar de ser saudável quando tu passar do teu limite. Então, por exemplo, tô usando hormônios além, né? Eu tô usando coisas que não são naturais. Aí deixa de ser saudável. Né? Na verdade, o fisiculturismo, ele inclusive, ele não é nem considerado um esporte hoje, por algumas... eu não vou saber dizer exatamente por que órgão, mas na verdade isso já passou muito daquilo que é saudável, não é considerado. Porque para que ele faça a competição lá, ele vai fazer uso de hormônios que são suprafisiológicos e está totalmente fora do contexto saúde. Entendeu? Sim. Então, tudo que tu tiver que passar dos limites daquilo que é preconizado como orientação, tu tá saindo da linha daquilo que é saúde. Eu acho que é o desequilíbrio, né? Quando existe o desequilíbrio, já passou do limite. Exatamente. Né? Isso é o desequilíbrio, né? E o que será que tem, né, aí? Nesse perfil, né? Isso eu ia te pedir agora. Por que nesse tipo de personalidade, né? O que tem que estar colocado no corpo? Porque o interno não deu conta, né? O interno não se tem, então eu preciso estar com o corpo de Hulk, né? O músculo, né? Porque é aquela história, eu acho que não tem problema nenhum de todos nós sermos bonitos. Claro. Tem uma psiquiatra, inclusive, que eu sigo, que agora me esqueci o nome dela, que ela fala estética é saúde mental. Então, todo mundo quer ser bonito. E não tem problema nenhum. Agora, o que leva aquele indivíduo, claro, se ele é um atleta, ok, tem pessoas que vivem disso. Né? Agora, tu buscar isso, tu sendo um mero praticante de atividade física, aí sim talvez é questionável. Né? Isso mesmo. E tem muita coisa confusa, né? Que esses tempos, esse Paulo Musi, ele grava de manhã, né? E aí disse que tava o meu enteado me contando esses dias que teve um cara que escreveu para ele e botou que ele tinha ganho 8 quilos num cutting, que é quando ele faz uma dieta para ganho de peso. E aí ele disse, agora eu vou entrar num booking que é para perda. E aí o Paulo Musi respondeu assim, parabéns, você ganhou 8 quilos de gordura. Como se dissesse assim, tu ainda acredita nisso? Sim. Então assim, tem muita desinformação, sabe? Eu digo, ao mesmo tempo que a internet, ela tem muita informação de qualidade, ela tem muita informação que não é de qualidade. Então, às vezes, é isso que as pessoas não conseguem discernir o que é real e o que não é. Então, quer dizer, tu tem que ter um pouquinho de consciência ali para poder entender o que é possível, o que não é. Mas esse é o marginador do ideal, né? Porque o ideal é uma instância mediada justamente por essas duas outras coisas. O real e o imaginário. Senão a gente fica nesse ideal. Que corpo ideal é esse? Por que eu tenho que estar mostrando minhas super curvas ou talvez minha própria musculatura muito bem desenvolvida e estar representando ser um homem ou uma mulher muito forte? O que será que tem ali? Com certeza. Entre esse ideal, né? Entre o real e o imaginário. Então, é um terreno que a gente tem que ter um outro olhar. Então, quando entra em desequilíbrio, presta atenção. Desequilíbrio nunca é bom, né? Isso. Principalmente quando a gente fala de nutrientes. Exatamente. Eu vejo que as pessoas às vezes tentam se autotratar, né? Resolver os problemas por independência. Eu tô sentindo uma simples dor de cabeça, eu vou comprar uma vitamina D, que é a mais comum de todas, que é a que mais se fala, vou comprar uma vitamina D ou só ficar no sol vou melhorar. Mas muitas vezes não é isso que causa. Óbvio, usei um exemplo aqui bem superficial. Sim, né? A vitamina C pode ser qualquer outro tipo de vitamina. Hoje tem muita informação e eu acho que não tem problema nenhum. Hoje o público até que chega no consultório é um público que tem muita informação, pelo menos os meus pacientes.
tem muita informação e eu não vejo problema nisso. Porque ele já vem informado e às vezes ele troca de profissional porque ele quer algo a mais, ele já não se contenta com a medicina base, ele quer um profissional da área da saúde que tem essa visão sistêmica. Então eu acho que o conhecimento só vem a agregar, mas tu tem que saber fazer bom uso dele, né? Porque tem que saber fazer bom uso. as informações estão todas aí, exatamente. né? É aquilo que tu comentou antes, né? Gerações passadas não tinham esse tipo de informação. Não. Nem perto disso. Não, e aí diziam um amém pra tudo, né? Exatamente. E hoje a gente tem tantas informações e não sabe em qual confiar. Mas eu digo, é que nem... Por isso também do nosso curso online, porque ali são informações construídas por 2 profissionais da área da saúde, né? Então, eu costumo dizer que aí cada indivíduo vai procurar aquilo que de fato ele está pronto para receber também, né, Alex? Então, E aquilo que tu falou no início emocional. também, quando eu te pedi do imediatismo. Pode ser que a pessoa ache alguma coisa na internet e funciona para ela, em 30 dias ela tá muito diferente. Sim, porque Mas a longo emagrecer é uma prazo. coisa muito simples. Tu não precisa contratar uma nutricionista para te emagrecer. Só parar de comer, né? É só parar de comer, é só pegar uma dieta na internet, com certeza tu emagrece. Só que, na verdade, tu vai acabar não conseguindo sustentar. Até eu escrevi aqui, e aí o Alex disse, não esquece de falar isso que é bem legal, que tem até a teoria do percevejo, né? Então, tu tá sentado em cima de 5 percevejos, né? E aí, a dieta é um só, a dieta é um só, então tu emagreceu, tu conseguiu emagrecer, mas tu tem ainda 4 ali te incomodando, que são outras questões de base de saúde que tu não conseguiu tratar. A dor vai ser menor? Não, ela não vai ser menor, ela vai ser igual, entendeu? Então, a dieta não se sustenta, mas ela funciona. Para emagrecer, ela vai funcionar. Só que quando tu menos espera, tu vai voltar a engordar. Por outras questões, porque tu ainda está inflamado, porque tu não equilibrou o teu intestino, porque o teu sono está em desequilíbrio, pelas questões emocionais. Isso. Então, quer dizer, a gente tem que olhar amplamente para que, de fato, esse paciente, ele emagreça, vamos assim dizer, pegar o quesito aí, emagrecimento, de forma definitiva, né? Então ele vai ter que ter essa base e tratar toda essa base, né? Para não ter nenhum percevejo aí incomodando ele. Caso contrário, ele não vai se sustentar. O que eu entendi disso é que, por exemplo, se eu pego uma dieta de uma online, de um vídeo do YouTube, por exemplo, que existem diversos, 3 castanhas do Pará. eu vou ter resultado. É indiscutível isso. Talvez o resultado não vai ser o melhor para minha fisionomia, para o meu corpo, Mas meus tu vai hormônios, emagrecer. mas eu vou emagrecer. Só que isso não vai me levar para o assunto de hoje, que é a longevidade. Com certeza. Nem longevidade, nem a manutenção daquilo que tu conquistou. Porque a manutenção requer algumas estruturas para que tu consiga manter. É que nem, vamos comparar a dieta ao guardar dinheiro, então. Dinheiro. Então não adianta tu um mês sobrar e guardar, no outro tu gastar mais, retirar. Então, quer dizer, tu tem que ter uma lógica naquilo que tu tá fazendo. Então, se tu não fizer uma construção, tu não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. Então, eu digo assim, a metáfora do dinheiro ali serve para a construção da saúde, do emagrecimento, entendeu? Tudo é uma construção. Não adianta tu fazer um mês e no outro mês, né? Desandar completamente. É se preparar para a viagem pro Saara. Exatamente. Se tu não conhecer o lugar onde tu vai, se tu não saber como tu vai, se tu não te planejar numa disciplina, numa rotina, numa perseveração, É verdade. vai chegar como na viagem? Para tudo na vida tem que ser isso, né? Aquele momento de reflexão, né? Bateu, né? Bateu com a gente. Acho que o espectador também. Eu acho. É bom que a gente estimula ele a refletir Isso, também, né? isso. Com certeza. Eu queria agora de vocês dicas práticas para ajudar na construção da pirâmide que as pessoas podem fazer e que elas devem fazer para a longevidade. Dicas práticas que elas podem começar a fazer hoje. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho da minha parte e aí Sim. eu vou deixar a parte do Alex Isso. para ele, né? Que no caso não compete a mim, né, Alex? Eu até fiz algumas anotações aqui, tá? Mas nessa questão de bases de saúde, com certeza eu vou colocar o sono antes da alimentação, tá? Porque o indivíduo que não dorme adequadamente, ele aumenta os níveis de cortisol, ele não tem a produção adequada de serotonina, isso vai fazer com que ele também busque na comida
a sensação de bem-estar e tranquilidade que ele não vai conseguir ter. Então, a base de tudo é no mínimo 7 horas de sono de boa qualidade. Esse sono, a gente tem que dormir no máximo até as 8, porque até as 8 ocorre o pico do cortisol, que é o hormônio do estresse que nos acorda, que nos impulsa, que te gera um impulso para a ação. Então, a gente tem que acordar das 6 às 8 e no mínimo 7 horas. Então, existem indivíduos que precisam de 7, de 8 ou de 9. Ninguém precisa menos de 7. Salvo uma que outra... Hoje eu trabalho com testes genéticos também. E aí, isso geneticamente, a gente vê que uma que outra pessoa descansa com menos horas. Mas não é o comum. Mas não é o comum. No geral é isso. Ninguém é o Batman que não dorme, né? Tem que dormir. Não existe isso. Então, regula isso, acorda, se expõe à claridade. Dentro das possibilidades, quer dizer, tem que querer fazer, né? Aquela história que nós conversamos, o desejo. Atividade física é essencial, tá? Que a gente pratique alguma atividade física, no mínimo 30 minutos por dia, nem que for uma caminhada, mas a gente tem que se manter ativo, que isso também gera um adoecimento, né? E a alimentação é alimentação baseada em comida de verdade, né? Então, existe uma frase que também não dá para usar muito, porque existe uma frase que diz: tudo que a tua avó reconhece, tu pode comer. Só que hoje a gente tem muita informação, por exemplo, que a transgenia do glúten, ela vem de muitos anos, e as gerações passadas também comeram mal. Exatamente. Eles, sei lá, carneavam um porco lá e ficavam, ou uma vaca, sei lá, e ficavam uma semana comendo aquele animal, né? E hoje as recomendações de saúde é que a gente não ultrapasse 500 gramas de carne vermelha por semana. São vários os institutos que preconizam isso em termos de longevidade. Então, quer dizer, o gaúcho está bem longe disso. Sim. Nossa, o quê? 500 gramas por semana. Por isso que não dá pra O churrasquinho. Isso aí vai... Tem gente que um prato no meio-dia faz isso, né? Por isso que a gente não pode se basear neles, porque eles também fizeram coisas erradas. Sim, entendeu? claro, Muitas. com certeza. Até porque eles não tinham opções, né? Eles não tinham a oferta que a gente tem hoje. Exatamente. Eles tinham menos dinheiro. Então, eles viviam numa condição pior. Existe também a recomendação de 500 gramas entre frutas, verduras e legumes ao dia. Isso também é uma recomendação de saúde para a longevidade, para a gente fechar fitoquímicos, compostos anti-inflamatórios, antioxidantes, que isso dá mais ou menos em torno de 3 frutas por dia e 2 pratos de saladas e legumes. Então, um de meio-dia, um de noite e 3 frutas ao longo do dia. Isso todo mundo pode fazer, né? Sim. Diminuir o consumo da carne vermelha, né? Ter uma água de boa qualidade. A água de boa qualidade não é água de torneira, tem que ser uma água filtrada ou uma água mineral, tá? Porque a água também nos adoece. Hoje ela tá cheia de metais. Muito modificada, né? Muito modificada, então a gente tem que ter esse cuidado, né? E eu falei do sono, falei da atividade física, e dentro do possível da gente, eu vou usar uma frase depois e dar voz para o Alex. O contato com a natureza, que eu acho que é algo muito importante, e eu primo muito, né? Isso são coisas que eu e o meu marido, a gente está construindo. Eu já morei em vários lugares, eu morei 6 anos no Rio, a gente voltou o ano passado, mas ao que tudo indica, voltaremos. E eu gosto muito de uma frase que eu uso para os meus pacientes, que o desestressar é um ato de consciência, para a questão do controle da mente, né? E eu fiz terapia por muitos anos, né? E eu aconselho terapia para todo mundo, porque eu costumo dizer que fazer terapia encurta caminhos, né? Por que a gente vai sofrer se a gente pode resolver as coisas, né? As questões mentais que a gente inventa, que a gente sofre, que a gente... Então, eu acho que a mente é uma das coisas mais importantes para a saúde. Eu aconselho todo mundo a fazer terapia. Bom, a minha parte, eu vou pegar a parte dela, então, ali, de se eu conectar com a natureza, porque eu acho que a natureza ela tem um poder equilibrante. O último pod com o Patrick, a gente falou sobre o Wabi Sabi, e o que tem ali é realmente isso, sair da selva de pedra,
né? Se conectar com o elemento grama, com a árvore, com a areia, com a água salgada, com a piscina, seja lá qual for. E não precisa ter rios de dinheiro para se fazer isso. Não precisa. Às vezes sair para um camping, o interior de Caxias é muito rico. Vocês podem acampar, entende? Então o contato com a natureza também é uma maneira de ter equilíbrio. Sem sombra de dúvida, fé e espiritualidade, que é das bases de pirâmide também, né? Da longevidade. Conexão com a tua fé, com o teu Deus. Não importa a religião, não estou falando de religiosidade, estamos falando de espiritualidade, de exercício da fé. A gente sabe que grandes recuperações de doenças, inclusive câncer. Isso, estão ligados à forte espiritualidade, à forte conexão com o lado espiritual. Depois a gente coloca aqui também na base da pirâmide a meditação, né? E a meditação ela não precisa ser num lugar específico para se fazer. Às vezes 5 minutos que tu possa ficar num ambiente tranquilo, né? Sei lá, olhando ao horizonte, fechando os teus olhos já é uma forma de tu encontrar o equilíbrio interior. Porque a tendência da gente na muvuca do dia, no dia a dia, é a gente ficar totalmente naquele olho de furacão. Então é importante também tu centrar e às vezes aqueles 5 minutos preciosos de manhã ou no final do expediente do trabalho, mas que tu possa ter aqueles 5 minutos de tempo de qualidade. Pro teu equilíbrio é fundamental para ter uma base boa para instrumentalizar a tua saúde. E sem sombra de dúvida, né, todo o gerenciamento das emoções, né, dos afetos. Eu acho que os afetos, eles são... É uma grande montanha-russa que a gente vive ao longo do dia. A gente passa por talvez 90 tipos de afetos. E é frustração, e é desânimo, e é tristeza, e é alegria, e é amor, e é saudade, e é ansiedade. Enfim, uma cadeia enormes, que são as cadeias dos afetos, que nos formam as emoções, que nos ajudam a sentir, que isso funda pensamento, é muito necessário. Então, faça a terapia. A terapia muitas vezes não precisa ser no consultório do psicólogo, tá? A gente fala assim que o acesso hoje está muito fácil. Nós temos aí modalidades de grupos, nós temos aí os amigos que são nossos coterapeutas, não são terapeutas propriamente ditos, mas são pessoas que podem fazer uma escuta mais sensível, que pode ter um aconselhamento, que tu possa dividir aquela angústia. Então isso por si só, a gente fazendo basicamente o que a Vanessa falou, unindo ao que a minha fala agora, acho que tu consegue ter um padrão de vida interessante e de qualidade. E lembrando sempre, né, que essa questão toda do gerenciamento das emoções, ali que a gente falou dos pensamentos, tem a ver com o fato de tu conseguir aceitar as mudanças, conseguir aceitar que as pessoas vão e vêm, que os trabalhos não são para sempre, né? E que talvez até inclusive assim a proporção do teu colágeno também, a gente não vai formar colágeno, a gente vai diminuir a formação de colágeno. Então saber que a perda existe é uma maneira de lidar com as intempéries e também que a gente precisa aceitar a ajuda das pessoas. Com certeza. Vai chegar em algum determinado momento da nossa vida que nós vamos precisar de alguém. Se vai ser um cuidador, se vai ser um parceiro, uma parceira nos cuidando, nós temos que aceitar isso. Que eu acho que é um pouco do que o livro traz também, né? E eu anotei umas coisas aqui que eu acho legal falar. A gente só vai conseguir ter tempo para... eu vou dar uma passeada no interior de Caxias para entrar em contato com a natureza se a gente não colocar o trabalho acima de tudo. Porque hoje as pessoas são muito assim. E isso é uma qualidade do povo daqui. Eu sou daqui e eu tenho o maior orgulho da nossa origem. Mas eu acho que a gente ainda tem que ultrapassar isso e entender que não é só trabalho, né? Só o trabalho dignifica. Então a gente precisa também aprender, né, a ter essa qualidade de vida, né? Para que a gente de fato possa aproveitar o todo, né? Porque as pessoas trabalham muito e deixam o tempo passar. Então isso é algo... E o tempo não volta. O tempo não volta, exatamente. E complementando mais aquilo que tu falou, a questão da ansiedade. Hoje a gente sabe que tu consegue fazer uma modulação total da tua ansiedade se tu tiver um microbioma saudável, que é o intestino saudável. 90% da produção da serotonina hoje é produzida a nível intestinal. Se tu te alimentar bem, tu forma bactérias boas no teu intestino que são produtoras de serotonina. E aí tu dorme adequadamente e tem produção no outro dia. Então tá tudo interligado.
Não adianta tu ir na terapia e não dormir mal e comer mal. Tu tem que fazer a junção de tudo. Tem que ter o equilíbrio de todos, né? É aquilo, a gente resume tanto da parte do Alex quanto da parte da Vanessa, a gente resume em uma coisa que é tão simples de entender, mas difícil de executar para muitas pessoas, que é o equilíbrio, né? Colocar tudo em prática, né? Dá importância para o todo, né? E a gente tem que abrir mão também da necessidade de a gente dizer que cada dia menos a gente tá um dia mais próximo da morte. Que eu acho que é uma coisa que também que preocupa muitas pessoas. E algum espectador do Bradocast vai ser tocado por isso agora. Então, se a gente vive também nessa função de achar que um dia menos é um dia mais próximo da morte, tá na hora de fazer um pequeno exercício. Por exemplo, lista os teus 5 maiores problemas. Lista agora, tu espectador Bradocast. Lista aí num papelzinho, teus 5 maiores problemas. No momento que tu listar isso, pensa que na semana seguinte tu vai morrer. Aí vamos ver se eles são tão grandes assim. Exatamente. Boa frase. A vida é agora, né? A vida é agora. A vida é agora. Claro que a gente não pode ser negligente. Isso. Né? Esse negócio do a vida é agora, ela não é só agora. Ela também é amanhã, ela também é o deserto do Saara. Então a gente tem que ter essa consciência do viver o agora, construindo para o nosso futuro e para o Saara, construindo para o todo, né? Mas não deixando de viver o presente, né? Com certeza. E, assim, tem uma teoria que eu sigo para mim, que é a questão de estar satisfeito. Né? Se a gente está satisfeito com a nossa vida, independente da maneira que ela estiver, se tiver um caos, se não tiver um caos, se está satisfeito, então está tudo bem. O importante é estar satisfeito. A satisfação tem a ver com a felicidade, né? Com certeza. Com então, às certeza vezes, é um ponto importante a ser pensado. Às vezes uma pessoa busca a melhor saúde de todas, mas fazer todo aquele processo não vai deixar ela feliz. Vai trazer uma longevidade? Vai, mas não vai fazer ela feliz. Então, mas a satisfação é viver o amor em todos os aspectos, Exato. né? A satisfação é isso. A satisfação é viver o amor. Com certeza. E a alimentação tem tudo a ver com o amor, porque quando tu escolhe se alimentar bem, tu tá fazendo uma escolha de autocuidado, de auto-amor. Aquela pessoa que bebe demais, aquela pessoa que come demais. Aquela atitude não é uma atitude de amor para si. Já passou aquilo. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode beber. Sim. Né? Eu vou jantar, vou curtir lá, vou tomar um vinho. Mas aquela pessoa que ultrapassa aquilo... isso é algo bem profundo, né? Mas ela tá perdendo o amor por si. Exatamente. Ela perdeu a conexão, não só um pouquinho. Por que eu tô fazendo isso? Esse maltratamento, né? Essa perda do autocuidado que tem a ver com aquele fisiculturista ou uma dimensão mesmo de uma pessoa que se alimenta com muito alimento. O que será que tem ali? Né? Ou mal, né? Tem ali. Verdade. Com certeza. E Vanessa, pra gente encerrar da melhor maneira, tem alguma coisa que gostaria de divulgar, de falar para as pessoas? Então, eu quero divulgar meu canal do Instagram. Eu sou uma produtora de conteúdo. Olha! Então é @nutricionista Vanessa Cavagnoli. Vai estar na descrição, tá? Quem quiser. E eu também tenho nós vendemos um produto online. Que é o curso que comentou? Exatamente, que são as bases da saúde, né? Dessa pirâmide de 4 ali no nosso curso tem as duas primeiras, né? Porque o segundo, o terceiro e o quarto compete a um profissional da área, né? Então o nome é Estratégia Superalimentos, @Estratégia Superalimentos, que eu tenho em parceria com a minha colega, a nutricionista Marina Sgarioni. Perfeito. Tá na Então descrição. podem seguir nós lá, inclusive nós já temos canal no YouTube, tem poucos vídeos lá, mas toda semana nós lançamos um vídeo ali bem legal, bem informativo e fala tudo no que diz respeito à qualidade de vida, emagrecimento. Quem gosta desse assunto vai gostar bastante do nosso conteúdo. A Vanessa já produz tanto conteúdo que ela já começou gravando aqui antes, né? Antes da gente começar esse episódio, ela já começou a disparar. Isso! Ela ganhou da gente já foi. Não, com certeza. Eu tenho certeza que esse canal do YouTube aí vai me ajudar. Ah, é legal. Fica a dica aí pra todo mundo, então. Ah, legal. Tá tudo na descrição, quem quiser seguir tanto do curso quanto a Vanessa, quanto o canal no YouTube, tá tudo lá embaixo. Do Alex, acredito que seja a mesma coisa, né? Mesma coisa, não tenho, né, rede social, o pessoal já sabe.
sabe, né? Mas só o WhatsApp, nos procura lá. E o LinkedIn. E o LinkedIn, isso. Tem Sempre que na bater descrição nessa pra quem Mas quiser foi conhecer. muito bom, assim, esse assunto, né? A gente abordar essas esferas da pirâmide, assim, o que é a longevidade, como a gente pode fazer agora, né, Vanessa? Daqui pra frente, né? Quem tá nos escutando, que tem seus 20 anos, ou quem tá nos escutando que tá com seus 70, o que a gente pode fazer de recursos? E sempre a tempo, né? Com certeza. Hoje a nutrição não é mais só a montagem de uma dieta. A nutrição pode muito, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a nutrição ela pode reverter um processo de aterosclerose, que é o processo Uau. de placa numa artéria. Então, quer dizer, a gente pode muita coisa, mas a pessoa precisa querer caminhar por esse caminho. Tem que ter o desejo. Desejo. Claro. Desejo. Exatamente. Com certeza. Vanessa, muito obrigado. Eu pela que tua agradeço o participação. convite. Foi sensacional, muito ensinamento para quem é jovem, para quem é velho. Isso. Quem é jovem há mais tempo, né? A gente aprendeu essa expressão. Para quem é jovem há mais tempo. Há muito mais tempo. Isso. Vai, São os níveis de jovens. porque saúde não tem idade, né? É para todos. Exatamente, é então, para todos. Tenho certeza que ajudou muita gente, assim como nos ajudou. Com certeza. Alex, também é sempre uma honra estar Muito contigo. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve, segue a Vanessa, manda conexão lá pro Alex no LinkedIn. Segue a gente nas redes sociais e é isso. E é isso, muito obrigado.